Boa tarde a todos e todas. A primeira coisa, naturalmente, eu queria agradecer esse convite do pessoal de mentalidade inquisitória. Eu acho esse evento muito importante. E até pensando no meu país, no Chile, a gente já está com o sistema acusatório há pouco mais de 15 anos. Eu acho que seria muito bom que nós tivéssemos hoje no Chile um tipo de plataforma com uma mentalidade inquisitória. Porque o que eu tenho aprendido nesses anos é que a mentalidade inquisitória, a tentação inquisitória, autoritária, está sempre presente, está sempre convivendo entre nós, inclusive no contexto de um modelo acusatório, adversarial, contraditório, oral, que já está consolidado, como no caso chileno. Hoje eu vou fazer uma panorâmica geral da reforma ao processo penal chileno e vou me centrar principalmente naquilo que, eu não estou exagerando, é a minha grande paixão profissional da minha vida, que é a função do juiz de controle da investigação, o juiz das garantias. Mas antes eu queria fazer três prevenções ou falar três questões prévias que eu acho muito importante para fixar um contexto geral da discussão, né, da reforma ao processo penal. A primeira é que a gente sabe muito bem que o processo penal, apesar da sua especificidade, né, que são regras de julgamento de pessoas garantindo direitos fundamentais, com as incidências do Hasmer, do Friedman, enfim, nós devemos lembrar que o processo penal é só um elemento de um fenômeno muito mais amplo, que é o sistema de justiça criminal, na qual tem outros elementos ou componentes fundamentais, né? Que o professor americano Jeffrey Hazard resume no sistema normativo, administrativo ou burocrático e sociocultural. Naturalmente, por razões metodológicas e até pela biografia pessoal da gente, nós nos aproximamos a esse fenômeno desde uma perspectiva limitada, né? Mas é fundamental lembrar sempre que uma reforma estrutural a qualquer processo penal deve levar à consideração, ou deve ter em conta seu impacto e sua inserção, seu inserimento em um contexto muito mais amplo, muito mais global, que é o sistema penal, na qual nós não podemos esquecer elementos como o direito penal substantivo, a organização e a cultura judiciária, eu vou falar um pouco disso, e até considerações político-criminais, as características da polícia, a criminologia, enfim. É isso muito importante, porque a luta por um processo penal democrático, no caso chileno, e com a reforma chilena, sem a menor dúvida, permitiu avanços transcendentais para qualquer sociedade democrática. Como, por exemplo, a reconfiguração institucional e cultural do papel do juiz como um terceiro imparcial garante de direitos fundamentais. Mas essa luta por um processo penal democrático não só deve se ocupar das questões processuais. Essa luta é muito mais ampla e também tem a ver com outras questões. No caso chileno, isso é muito ilustrativo, né? Por exemplo, chama a atenção que apesar do revolucionário mudança estrutural do nosso processo penal, no Chile a gente ainda convive com um Código Penal decimonônico de 1874, o que sem dúvida é o reflexo de uma contradição evidente, né? Nossas polícias no Chile foram objeto de importantes adequações, mas ainda elas têm importantes deficiências com relação aos estándares muito mais sofisticados que são impostos por um sistema de instrução criminal, de investigação criminal, dirigida por promotores e que está sujeita a controles jurisdicionais do juiz das garantias, no contexto, muitas vezes, de audiências orais, adversariais, com ampla defesa e contraditórias. Não é fácil, então. O que eu quero dizer é que nós já aprendimos uma lição, né?
E é que a necessária reforma ao processo penal, sendo muito importante, e apesar de que nós tivemos sucessos relevantes, tem sido, em muitos aspectos, particularmente com a introdução de mecanismos institucionais efetivos para respeitar as garantias fundamentais dos suspeitos ou dos réus, mas ainda assim a gente não conseguiu acabar com as grandes misérias do sistema penal que a gente observa em todos os países da nossa região, né? A reforma processual penal é sempre um objetivo fundamental, mas não é panacea e a luta não acaba aí. No Chile, apesar de nosso escrupuloso respeito procedimental às garantias individuais das pessoas que são investigadas, nosso sistema penal em geral ainda é muito seletivo e focalizado fundamentalmente nos setores mais precarizados da sociedade, particularmente no nível de criminalização secundária, né? Embora com o novo processo penal a prisão preventiva, por exemplo, diminuiu fundamentalmente e hoje é de fato uma medida cautelar excepcionalíssima de última ratio, nossas cadeias, que nem os outros países da América do Sul, ainda estão superlotadas, majoritariamente por pessoas pobres. E nossas penas são muito altas em alguns crimes. Inclusive, nós já temos algumas manifestações de regras de determinação judicial da pena que lembram o nefasto sistema norte-americano, os Estados Unidos, que é o Minimum Mandatory Sentencing Guidelines. Isso prova que a realidade nunca é unívoca. Ela está cheia de contradições, tensões e interesses contrapostos, em luta. Por exemplo, no caso da reforma chilena, ela nasceu da sociedade civil como uma demanda de organizações e acadêmicos progressistas que entendiam que nós devíamos proteger e tutelar melhor os direitos humanos, particularmente após a experiência traumática da ditadura de Pinochet. Mas no processo, a reforma processual penal se configurou, se articulou como uma política pública de Estado, onde foi necessário construir um delicado consenso entre esses setores progressistas, mais liberais, preocupados pelos direitos fundamentais, e outros setores mais conservadores e de inspiração inclusive neoliberal, mais ocupados ou preocupados pela eficiência e a eficácia da punição e da persecução penal. Em um contexto de um país que nos anos 90, que é o caso chileno, estava muito comprometido com aquele paradigma modernizador, a tom com a globalização dos mercados, na linha do consenso de Washington, das exigências do Fundo Monetário Internacional, enfim. De fato, o processo de reforma processual penal chileno recebeu muitas contribuições financeiras estrangeiras, por exemplo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso explica, em boa medida, esse consenso entre setores politicamente muito diferenciados, que permitiu, em palavras naquela época do deputado e grande professor de direito penal chileno, Juan Bustos Ramírez, dizer que nós construímos uma fórmula procedimental para punir com efetivo respeito às garantias, mas sem responder ainda às grandes perguntas de que punir, quem punir e quando punir. A segunda prevenção que eu queria fazer é que não existe, eu acho, a menor dúvida de que o processo penal chileno, em função de categorias analíticas atuais, é um processo penal que nós podemos chamar de acusatório, adversarial, contraditório, com ampla oralidade, em contraposição ao modelo inquisitivo. Embora, quando a gente fala de modelos, nós não estamos falando dos tipos ideais, puros, perfeitos, no sentido weberiano, né? Mas nós estamos falando de sistemas que têm uma presença fática na realidade. Por isso,
como já escreveu o Miranda Masca, é que contemporaneamente em todos os processos penais, inclusive acusatórios, a gente encontra alguns elementos próprios do modelo inquisitivo, né? Mas sempre com uma importante tendência à adversarialidade, e fundamentalmente isso é o que a gente encontra nas reformas que têm sido impulsionadas na região em países como Chile, Panamá, México, Equador, enfim. Agora Uruguai, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que provavelmente para muito, na imaginação coletiva, é o paradigma do modelo acusatório. O professor, por exemplo, John Linebein, no seu brilhante trabalho Torture and Plea Bargaining, já descreveu aquela prática estendida, geral, do plea bargaining como uma questão muito parecida, na prática, à lei da tortura do sistema medieval europeu continental. E a terceira prevenção é a seguinte: uma questão muito relevante que deve ser levada em consideração tem a ver com o fato de que o processo penal chileno que foi reformado, apesar das suas conquistas e apesar do fato de ter consolidado cultural e normativamente uma praxis acusatória e adversarial, não necessariamente deve ser imitada e copiada em todos os seus elementos, né, a outras realidades. Qualquer processo de reforma processual penal deve levar à conta as realidades institucionais, sociais, políticas e até demográficas de um país específico. É só imaginar que a população da cidade, por exemplo, de São Paulo, é maior que a de todo o Chile, né? Então, copiar só por copiar nunca é uma receita boa. O relevante, o importante, é não perder o compromisso com alguns princípios fundamentais. Tem coisas, então, que não podem ser sujeitas a negociação, na minha opinião, de nenhum tipo, e que tem a ver com princípios, e que a gente poderia resumir com as ensinanças do professor espanhol Monteiro Aroca como o princípio acusatório, que tem três exigências fundamentais. Quem acusa, em caso nenhum, pode julgar. Em segundo lugar, ninguém pode ser condenado por fatos diversos daqueles conteúdos ou que estão na acusação ou na denúncia do órgão acusador. O princípio de congruência ou de correlação entre os fatos da acusação e da sentença condenatória, que é uma manifestação fundamental do direito de defesa. Em terceiro lugar, o juiz não pode ter poderes de direção no processo, nem contribuir com a geração de informação e de provas. Quer dizer, tem que ser um terceiro imparcial. Não só o juiz que julga, mas também, particularmente também, o juiz que atua na fase investigativa. Bom, depois daquelas prevenções, eu diria que a reforma ao processo penal chileno, o que no caso da reforma ao processo penal chileno, se adotou corretamente, na minha opinião, a ideia de que a transformação do processo penal devia ser uma questão radical e profunda. Até porque o nosso velho processo penal do Código de 1906, imagina, o do Brasil é de 1941, o nosso era ainda mais velho e podem acreditar muito mais inquisitivo. Nós nem tínhamos Ministério Público. Então isso exigia uma transformação muito radical, quase revolucionária. Aquele Código Processal de 1906 estava vigente em Santiago até 2005. E desde que começou, em 2000, a reforma gradualmente, esse sistema foi acabando no país. Mas o interessante é que o processo penal inquisitivo chileno daquele código de 1906 provavelmente é uma das manifestações mais puras, mais ortodoxas que contemporaneamente nós conheçamos em Ocidente como uma expressão do modelo inquisitivo. Como eu dizia, no Chile nem tinha Ministério Público. Todo o processo penal, na fase de investigação preliminar,
era dirigido, comandado por um juiz criminal que agia de ofício. Ele decretava as medidas cautelares, produzia as provas, processava, denunciava, acusava, julgava, enfim. Ele até defendia, né? Era o pior dos mundos. Além disso, o juiz administrava e gerenciava a organização, a vara, o tribunal. E ele se ocupava até das questões mais domésticas, como as férias dos funcionários, o sabonete no banheiro, que a vara tivesse seus implementos de trabalho, enfim. Nesse contexto existia, e isso é próprio de qualquer modelo não oral, particularmente, e naturalmente inquisitivo, existia uma ampla e geral delegação de funções, de poderes nos funcionários subalternos, né? Que é uma questão, como dizia, própria de sistemas escritos, né? Em que você não precisa do juiz fisicamente, muitas vezes, para adotar decisões importantes. Então, assim, a tentação de delegar é muito forte. Às vezes é até inevitável pela quantidade de trabalho burocrático de um juiz num sistema dessas características. Tudo era escrito, o abuso policial era uma questão bastante estendida e, de fato, a única maneira, o único jeito de tutelar, de garantir ou proteger eventualmente direitos fundamentais era pelo meio do habeas corpus, que nesse contexto, na verdade, não opera como uma solução eficiente em termos institucionais para tutelar os direitos fundamentais dos cidadãos. Por isso, aqueles que impulsionaram a reforma ao nosso processo penal, desde o começo, estavam convencidos que não era só uma simples mudança ou transformação legal de regras legais. O que devia ser feito era uma transformação, e por isso muito importante até o nome desse congresso, era uma transformação cultural, institucional e normativa muito profunda. Nós tínhamos que enterrar para sempre o sistema velho inquisitivo, sem que sobrevivesse vestígio algum desse sistema. Provavelmente, o desafio mais importante é, nesse contexto, a transformação da cultura do judiciário, que era eminentemente inquisitiva e que era o principal obstáculo para qualquer processo reformista profundo. Nem a melhor reforma processual do mundo, no papel, nas regras procedimentais, pode atingir sucesso se a gente não consegue derrotar a mentalidade inquisitória dos juízes particularmente. Binder já lembra que 500 anos de validade da cultura inquisitiva na América Latina gera uma maneira, um jeito muito particular de entender a justiça criminal em termos culturais. É o que o Binder chama cultura inquisitiva, que se manifesta num jeito, numa forma de compreender a aplicação do jus puniendi estatal, do poder penal do Estado, baseada, segundo Binder, numa mentalidade formalista, burocrática, com uma linguagem oscura, juízes temerosos, conservadores e sem uma autocompreensão real sobre o seu papel transcendental no funcionamento do Estado de Direito Democrático, enfim. Quando uma reforma processual penal não assume, não adota como seu desafio, seu objetivo fundamental a transformação da mentalidade inquisitória, o mais provável, ou é muito provável, que esse processo não atinja sucesso. E a gente já conhece algumas experiências na região que provam precisamente o que eu tô dizendo, né? Até porque a mentalidade inquisitória é tão forte que se a gente não tem medidas efetivas para combatê-la, finalmente, até com o código mais acusatório do mundo, essa mentalidade acaba por se impor, né? Por isso, uma das primeiras tarefas que no Chile foram adotadas, além das reformas legais e o novo Código Processual Penal, foi o começo de uma transformação profunda do judiciário.
até incentivando aqueles que não queriam trabalhar no sistema novo simplesmente a se aposentar ou mudar de funções, né, para juiz do trabalhista, juiz civil, de família, enfim. Os novos juízes que entraram no sistema, eu sou da segunda geração de juízes das garantias, eu entrei no sistema em 2002, não tive experiência no sistema inquisitivo, foram submetidos a capacitações acadêmicas e práticas muito intensas para enfrentar e para entrar no sistema com o know-how e os conhecimentos que são fundamentais para poder trabalhar em um contexto de audiências públicas, orais, com plena validade da oralidade, contraditório, ampla defesa, publicidade, imediação, concentração, enfim. Não só na fase de julgamento, mas também na fase de investigação. Não é fácil aprender isso. Isso exige muita capacitação, muito treinamento. Além disso, os juízes perderam todos os poderes que não fossem os poderes de julgamento e de controle da informação no juízo penal. E toda a gestão e a administração das varas ficou nas mãos de profissionais espertos nessas matérias, né? Economistas, informáticos. É isso fundamental. Em uma democracia, o único poder aceitável em mãos de um juiz é o poder de julgar. Qualquer outro poder, simplesmente uma questão paranormal para um Estado democrático de direito. Eu diria que hoje a enorme maioria dos juízes penais no Chile não tiveram experiência praticamente nenhuma no sistema inquisitivo. E quase todos se formaram profissionalmente no sistema acusatório. Paralelamente, nós criamos dois tipos de juízes, né? O juiz das garantias, que vocês podem imaginar que é um cara bastante impopular social e politicamente, mas eu sempre digo, o dia que nós sejamos populares e aplaudidos pelo povo, é o dia que nós já abandonamos nossa função e deixamos de fazer nosso trabalho, não é? E também se criaram os juízes orais, que é um painel de 3 juízes colegiado de julgamento de absolvição ou condena do acusado. É importante levar em conta ou levar à consideração que o juiz que atua na fase de investigação, de instrução, nunca, por motivo nenhum, pode participar no julgamento do réu. Além disso, foi criado o Ministério Público. Nós não tínhamos Ministério Público. É isso uma diferença importante com o Brasil. Agora, o modelo de Ministério Público chileno que foi criado foi pensando no Ministério Público exclusivamente em função da persecução criminal e do exercício da ação penal. O Ministério Público, hoje é o órgão que exerce a persecução penal, dirige, comanda a investigação e comanda as polícias. As polícias, com o novo sistema no Chile, perderam toda a sua autonomia investigativa. E elas só podem atuar em função da direção exclusiva da investigação do Ministério Público. O que de fato contribuiu a investigações mais sofisticadas, com menos ilegalidades e melhor informação. A estrutura básica do nosso processo está dividida em 3 fases. A fase de investigação, onde atua o juiz das garantias na sua função cautelar e tuteladora dos direitos fundamentais e de controle de legalidade das atuações do Ministério Público. Em segundo lugar, a fase intermédia, ou de preparação do juiz oral, também perante o juiz das garantias, que onde esse juiz controla a admissibilidade das provas e particularmente a legalidade, a licitude das provas do Ministério Público. E finalmente a terceira fase, o juiz oral, perante aqueles 3 juízes que não atuaram por motivo nenhum na fase investigativa. Bom, feito aquele panorama geral do nosso processo de reforma, eu queria dizer algumas questões sobre a função do juiz das garantias no contexto da fase preliminar de investigação ou de instrução. Porque até
provavelmente nos processos de discussão de reforma processual penal e também na sua implementação prática, é com certeza a figura institucionalmente mais controvertida do processo penal que tem se implementado com as reformas processuais na América Latina. Controvertida porque gera muita rejeição, né? Até porque o juiz das garantias é o símbolo daquilo que os populistas de esquerda, de direita, não gostam, que é a natureza contramajoritária dos direitos fundamentais. A questão de ter que proteger os direitos fundamentais daquele que ninguém gosta, daquele que todo mundo odeia, o corrupto, o pedófilo, o chefe de uma organização criminal, enfim. Então, quando a gente fala do juiz das garantias, na verdade, funcionalmente, por isso muitas vezes eu não gosto daquele nome. O que a gente está dizendo é um juiz de controle da investigação, quer dizer, de controle do exercício das atividades e da função de persecução criminal que exerce o Ministério Público e as polícias, tutelando, protegendo os direitos fundamentais e a efetividade, os limites na busca da verdade que é inerente, que é própria de um Estado constitucional democrático. O princípio básico que justifica a existência do juiz das garantias antes do julgamento, na minha opinião, é o seguinte: o simples exercício da persecução penal, até sem denúncia, só o fato de investigar penalmente um cidadão já é uma afetação de direitos fundamentais. Já compromete os direitos fundamentais. Em consequência, desde o começo da investigação criminal, é preciso a gente tutelar os limites constitucionais dessa persecução penal. Até para proteger sua legitimidade, para no futuro poder legalmente condenar a um cidadão. E isso exige uma mentalidade de juízes imparciais. A mim não me interessa, nem me importa se o Ministério Público se dá bem ou se dá mal com a sua investigação criminal. Esse não é meu problema. Esse problema do promotor. Meu único interesse é que essa investigação, que nem todas as atuações do Ministério Público não violem ilegitimamente direitos fundamentais, como uma condição de legitimidade, legitimidade fundamental para a eventual pena estatal. Por isso é sempre bom lembrar que a função garantística da jurisdição não é uma fonte de impunidade, como muitas vezes se repete desde aquele vulgarismo e a ignorância jurídica ou o populismo punitivo. Pelo contrário, a função garantística e o fato de ter juízes que controlem em função dos direitos fundamentais aquilo que o Estado faz, cumpre uma função legitimadora do poder penal do Estado. Nosso modelo de instrução se sustenta numa separação radical entre a responsabilidade de investigação e as jurisdicionais. Por isso, a gente separou o juiz das garantias, que é o juiz de controle da investigação, de qualquer tipo de interesse no resultado daquela investigação. Mas para isso, era necessário, é preciso não só separar as funções de investigação e julgamento, mas também é fundamental separar a função de controle da investigação da função do julgamento. Quer dizer, o juiz das garantias, o juiz que atua na fase de investigação, nunca pode, por motivo nenhum, atuar na fase de julgamento. E a razão é muito simples. Fico até surpreendido às vezes que uma questão tão óbvia, muitas vezes as pessoas não entendam. Quem conheceu os autos, os registros, a informação da fase de investigação, decretando muitas vezes medidas restritivas de direitos fundamentais, estruturalmente não está em condições de atuar, de agir como juiz imparcial no juízo. Se eu, como juiz da investigação, como juiz das garantias, decretei uma prisão preventiva
decretei um mandado de busca, um levantamento do sigilo bancário, a interceptação de comunicações telefônicas, grampos, se eu conheci as circunstâncias fáticas de uma prisão flagrante na audiência de custódia, eu li os informes, os relatórios da polícia para decidir uma medida cautelar, etc, etc, etc. Como é que eu vou depois tirar tudo aquilo que eu escutei, vi, li da minha cabeça e logo, num tipo, sei lá, de lobotomia epistêmica, começar de zero no juízo oral, onde supõe-se que toda essa informação não existe e no qual eu só devo decidir em função das provas das partes. É impossível, sem essa separação funcional entre o juiz da investigação e o juiz do juízo, que julga, não só concretizar o princípio de imparcialidade, mas também é impossível proteger a presunção de inocência, a imediação e o contraditório, porque não tem jeito de efetivamente excluir, tirar a informação da fase preliminar da cabeça do juiz. Porque aquele juiz já conheceu aqueles fatos e aquela informação, aqueles indícios na fase de investigação. Como dizia, só fazendo uma lobotomia mesmo dá para conseguir atingir esse objetivo com aquele sistema do juiz de instrução. Afinal, em esse sistema, que aqui no Brasil é chamado do juiz prevento, no sistema do juiz prevento, é sem dúvida um ranço e uma herança inquisitorial. E nesse sistema de juiz prevento, a fase investigativa perde, de fato, sua natureza preparatória, sua natureza preliminar, e acaba sendo o núcleo fundamental da informação no ato de julgamento do réu. Mas desde outra perspectiva, quem atua na fase de investigação, sabendo que ele quem vai julgar o investigado, naturalmente vai sucumbir naquela fraqueza humana de tentar recolher a maior informação possível para adotar uma decisão futura. E isso compromete também, enfraquece também a imparcialidade do juiz também na fase de investigação, não só quando ele amanhã vai julgar o réu. Então isso explica o fato de que nos modelos de juiz instrutor, de juiz prevendo, onde não existe essa separação funcional entre o juiz da investigação e o juiz do julgamento, com todas as nuances que nós podemos pensar, afinal nós temos fortes expressões de direção judicial na fase de investigação. Muitas vezes até para melhorar e suplementar a tarefa do Ministério Público. E assim você acaba vendo juízes que fazem perguntas, que interrogam réus, e isso não é compatível com uma função judicial no Estado democrático de direito. É por isso que, para compreender e entender a função do juiz das garantias no processo penal, nós não podemos esquecer nunca que a fase de investigação é eminentemente, essencialmente preparatória. Quer dizer, seu único objetivo é permitir que o Ministério Público prepare sua tarefa no futuro juízo, além de adotar decisões estratégicas, como, por exemplo, a terminação antecipada do processo, saídas alternativas, enfim. Então, a investigação, no modelo de separação funcional que eu estou descrevendo, perde sua centralidade, perde sua natureza probatória e é um valor, ou tem uma natureza meramente informativa para adotar decisões na fase de persecução criminal, na investigação. Eu sei que muitas vezes se diz nos sistemas de juiz prevento, não, mas nós não julgamos com a informação do inquérito e da fase de investigação preliminar. Dizer isso é fácil, né? Mas fazê-lo eu duvido, sinceramente. Eu quero insistir naquilo que eu falei. Só fazendo lobotomia mesmo na cabeça do juiz da fase de investigação, dá para realmente confiar que ele vai julgar imparcialmente o réu. Isso, finalmente, permite que a função do juiz das garantias seja
fundamental é essencialmente cautelar, de tutelação ou tutelador de direitos fundamentais. Porque, finalmente, a jurisdição cautelar do juiz das garantias cumpre uma função de questionamento, de controle permanente da atividade de persecução criminal. Se nós tivéssemos que classificar em categorias as funções do juiz de controle da investigação, basicamente são três: função cautelar, função de controle de legalidade de algumas decisões do Ministério Público, como o princípio de oportunidade, suspensão condicional do procedimento, acordos reparatórios, enfim, e, excepcionalissimamente, a função de julgamento no procedimento abreviado, que é parecido ao plea bargain e o simplificado. Mas eu vou me falar um pouco da função cautelar, porque me interessa muito aquela questão do controle garantístico da investigação na fase anterior ao julgamento, que é o que eu estava falando agora. Aí tem as seguintes manifestações. Primeiro, a cautela de garantias, que é um poder amplo de tutela de direitos fundamentais em toda a fase de investigação, inclusive antes da denúncia ou de uma imputação formal. Isso tem a ver com qualquer alegação de direito fundamental ameaçado ou violentado. Inclusive, audiências de custódia in situ, na delegacia policial, de uma pessoa que eventualmente pode que nem vai ser denunciada. Em segundo lugar, a autorização de medidas que afetam direitos fundamentais. Nós chamamos de medidas intrusivas. Aqui é importante, o juiz nunca pode agir de ofício. Sempre prévia manifestação do Ministério Público. A manifestação do Ministério Público, mas também particularmente a decisão do tribunal, deferindo ou decretando uma medida intrusiva, por exemplo, um grampo telefônico, sempre deve ser motivada e registrada por escrito. Nessa matéria é importante a gente lembrar que a investigação do Ministério Público pode, no caso do processo penal chileno, estar ou não formalizada, quer dizer, jurisdicionalizada, dependendo se já houve ou não houve uma denúncia formal contra o imputado numa audiência pública oral contraditória perante o juiz das garantias. Nessa perspectiva, a jurisdição do juiz das garantias opera em todas as fases, antes da denúncia formal e depois da denúncia formal. Por exemplo, se o Ministério Público quer simplesmente conseguir abrir o sigilo bancário de uma pessoa, antes da denúncia ou da imputação formal de cargos, ou depois da imputação formal de cargos, em função das particularidades de investigação, o juiz sempre tem que dar essa autorização motivadamente. Aqui, normalmente, os juízes trabalhamos metodologicamente com estándares de idoneidade, necessariedade, proporcionalidade, aparência de bom direito, enfim. É muito relevante a motivação do juiz, porque isso vai permitir que a defesa exerça um controle ex post efetivo da decisão do juiz e da licitude, da legalidade da informação que for recolhida, né? Nosso Tribunal Supremo, a Corte Suprema, já tem sido em várias ocasiões muito categórica em termos de estabelecer que a motivação precária, insuficiente na concessão, na decretação das medidas intrusivas que afetam direitos fundamentais, violenta direitos fundamentais e, de fato, gera a nulidade do juízo por prova ilícita. Também, outra manifestação muito importante é o controle de legalidade da detenção, que é a audiência de custódia, no caso brasileiro. Aqui é importante levar em consideração que essa audiência fundamental, estratégica, na minha opinião, até a mais relevante, conjuntamente com a audiência de preparação do juízo oral e o juízo, não é uma audiência só para gerenciar melhor o trabalho das varas, mas é uma concretização de uma garantia fundamental que está prevista no artigo 7 do Pacto de São José de Costa Rica, que consagra o direito fundamental de toda pessoa detida ou presa
de ser levado perante um juiz imparcial que tem que controlar essa detenção e decidir se essa detenção é legal ou não é legal. No nosso caso, essa audiência deve ser levada ou cumprir-se no prazo máximo de 24 horas desde o momento da detenção do cidadão pela polícia. Toda detenção ou prisão sem nenhuma exceção deve ser submetida ao estatuto e à audiência de custódia. A lei proíbe, em termos categóricos, que funcionários de presídios, inclusive, possam receber pessoas detidas pela polícia sem uma ordem de ingresso firmada pelo juiz que comandou a audiência de custódia ou de controle de detenção. Se a pessoa presa, por exemplo, está no hospital e não pode ser levado fisicamente perante o juiz, é o juiz quem deve ir para o hospital para realizar lá o controle da detenção, quer dizer, a audiência de custódia. A presença física da pessoa que foi presa ou detida perante o juiz é sempre uma exigência fundamental. Não estão permitidas formas virtuais ou tecnológicas para concretizar a audiência de custódia, quer dizer, WhatsApp, Skype, enfim. Na verdade, o controle da detenção é um habeas corpus, que deve ser feito em todos os casos por uma razão muito simples. O status natural, normal de um cidadão é a liberdade. Em consequência, qualquer tipo de alteração desse status de normalidade, que é a liberdade, deve ser visto com suspeita, com desconfiança, e por isso deve estar sujeito a controles muito intensos. Além disso, eu acho que está bastante provado que os maiores espaços e perigos de vulnerabilidade dos direitos fundamentais, onde tem a maior quantidade de abuso policial, é precisamente nos primeiros momentos da detenção de um cidadão, onde a atividade da polícia não está ainda sujeita a nenhum tipo de controle formal, nem do juiz, nem do promotor. E, de fato, na nossa realidade, aquele controle judicial efetivo pelo mecanismo da audiência de custódia significou uma diminuição fundamental da tortura e dos abusos policiais no processo penal. Porque quando o policial sabe que em 24 horas ele vai ter que levar a pessoa que foi prendida perante o juiz, naturalmente isso gera um desincentivo importante para cometer ou perpetrar qualquer tipo de ilegalidade na afectação ou na violentação de direitos fundamentais. E até as decisões que são adotadas na audiência de custódia são muito importantes, porque até inclusive, se existem algumas ilegalidades, por exemplo, no momento em que a polícia vai recolher a prova, o juiz deve e pode decretar a ilicitude daquelas evidências, prova ilícita, inutilizabilidade, desde o começo do procedimento ou do processo penal, o qual naturalmente evita muitas vezes, por exemplo, que o Ministério Público continue uma investigação com provas que ele sabe que depois vão ser excluídas na audiência de preparação do juiz oral. Enfim, eu quero dizer aqui uma coisa muito, que na minha opinião é relevante. Se fala muito, quando nós começamos no Chile, se falou muito que praticamente todo mundo ficava solto na audiência de custódia. Na verdade, depois de uma audiência de custódia, menos do 10% das pessoas que são levadas perante o juiz ficam presas. Quer dizer, a enorme maioria é solta. E isso se pensava que era um escândalo. Muitos ainda pensam isso, né? Mas, na verdade, a audiência de custódia não é para prender, não é para interrogar réu. A audiência de custódia é para controlar o poder penal do Estado quando prende um cidadão. Em consequência, o normal é que uma pessoa, na audiência de custódia, seja solta, seja libertada. Por quê? Porque ele só pode ficar presa em função de uma causa legal. Por exemplo, ele tem que entrar cumprir uma pena, ele foi condenado, estava fugitivo, ou quando é absolutamente necessária a prisão preventiva
para cautelar os fins do procedimento penal. Mas a normalidade, eu repito, é sempre a liberdade. E a audiência de custódia cumpre essa função. Na minha opinião, a audiência de custódia tem seu sentido, sua manifestação mais importante e mais efetiva no contexto de um código processual penal acusatório no qual aquela audiência esteja efetivamente regramentada. Para encerrando, não vou entrar nas outras funções específicas que eu enunciei do juiz das garantias, mas eu queria dizer uma coisa importante também, que foi uma característica particular da reforma processual penal chilena, que começa há pouco mais de 15 anos atrás, em 2000, e que foi um fator diferenciado das reformas processuais nos outros países da América Latina na década de 90. Que é o fato de ter estabelecido uma oralidade também, não só na fase de julgamento, mas também na fase de investigação. As reformas processuais penais que se fizeram depois daquela experiência chilena também incorporaram aquela característica, né? O caso de Equador, do México, Panamá, Uruguai agora. O que é isso da oralidade na fase de investigação? É o fato que a oralidade é o cenário central onde sempre se exerce o debate e as decisões, não só no juízo, mas também na fase de investigação, como principalíssima metodologia de funcionamento e de adoção de decisões. Em outros países, aquela fase de investigação, inclusive com processos penais acusatórios, é feita em termos escritos, onde tem um expediente ou uma pasta, onde toda a informação é levada e o debate entre as partes é por meio de a escrituração. No Código Processual Penal chileno, a escrituração é muito excepcionalíssima. Por exemplo, em situações óbvias, né? No caso, por exemplo, de um grampo telefônico, não dá para agendar uma audiência, né, e citar todo mundo, o defensor, o réu, enfim, porque senão a medida, em caso ela seja decretada, não vai cumprir nenhuma função relevante. Então, só naqueles casos em que a audiência oral e pública com contraditório não seja possível em função da natureza daquilo que se está... É importante dizer que a oralidade não é sinônimo só de falar, de verbalizar pastas escritas ou escrituradas, mas é uma metodologia dialética de argumentação, discussão, debate e produção e controle da informação, com o objetivo de permitir decisões do juiz que sejam motivadas em função do debate entre as partes. As audiências não são só para fazer discursos retóricos, mas devem se desenvolver dialogicamente, sem formalidades e ritualidades irrelevantes, intranscendentes, que só geram dificuldades para a produção de argumentação substantiva e relevante. Então, só duas coisas para encerrar. Primeiro, é fundamental, não só aquilo que estamos dizendo da transformação cultural, da modificação, das mudanças das instituições legais, enfim, mas também é fundamental preservar uma praxis, uma estética compatível com o contraditório em um sistema onde as partes são iguais perante o juiz imparcial. E isso é muito mais que uma questão simplesmente estética, mas é o reflexo de como se concretizam os princípios de um sistema no seu funcionamento prático, até porque molda as condutas e a maneira em que os atores, principalmente juízes e promotores, compreendem e entendem seu próprio papel no sistema processal penal. O Ministério Público é, sem a menor dúvida, um órgão fundamental no processo penal, porque é o diretor da investigação, é o titular da ação penal. Embora, na audiência perante o juiz, o promotor é só uma parte que representa um dos interesses legítimos que estão em disputa, que é o interesse da persecução criminal.
mas também existe o interesse da defesa, a presunção de inocência e o princípio da liberdade. Por isso, quando nós dizemos que deve ter ou existir igualdade de armas perante o juiz, inclusive isso exige que as partes estejam fisicamente apresentadas perante o juiz da mesma forma ou do mesmo jeito. Aquele triângulo, que é um reflexo geométrico da relação processual, tem a ver com princípios muito importantes do devido processo. E esses princípios acabam se perdendo ou distorcendo quando nós fazemos concessões desse tipo. Perguntem a qualquer cidadão, a qualquer pessoa normal, o que ele vai perceber ou sentir se numa audiência perante um juiz ele está vendo, por exemplo, que a outra parte está sentada do lado do juiz. Isso tem a ver com uma questão essencial. A mulher do César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Eu sempre dou exemplos de futebol, né? Um Grenal, Fla-Flu, tanto faz. Vocês imaginam um Grenal e o DT do Grêmio, o jogo inteiro, por exemplo, sentado do lado do bandeirinha, batendo papo? Isso já não é uma partida de futebol, acaba sendo outra coisa, né? E finalmente, eu queria dizer que quem é juiz num processo penal democrático nunca deve esquecer que ele é o último contato entre o cidadão e o Estado de Direito. Nem o melhor Código Processual Penal do mundo, nem a mais bela Constituição Democrática vão cumprir nenhuma função relevante se os juízes não levam a sério sua função tutelar de direitos fundamentais estabelecidos na Constituição e na lei. A decisão judicial nunca se legitima nem pelo consenso, nem pela aprovação da maioria. A decisão dos juízes só se legitima numa democracia em função da sua sujeição à Constituição e à lei. Quando o juiz serve qualquer outro interesse ou agenda, pode ser até uma agenda muito nobre, muito legítima, mas quando o juiz serve outras agendas ou outros interesses, se dana o Estado de Direito inevitavelmente. Em um Estado de Direito, o juiz não tem compromisso nenhum com as políticas de segurança pública, nem com os objetivos político-criminais do Ministério Público, do governo, enfim. O juiz nunca tem ouvidos nem olhos para a rua. O juiz só tem olhos e ouvidos para a Constituição e para a lei. Afinal, nós somos árbitros, não torcedores. Por isso, o juiz com vocação, sei lá, persecutória, o juiz xerife, não serve para a democracia. Quem quer ser herói não pode ser juiz. Porque os juízes, finalmente, não estamos para comandar lutas de nenhum tipo. Nem contra a corrupção, crime organizado ou pedofilia. Essa luta é outros os que comandam. A luta do juiz é apenas garantir que essas lutas legítimas que outros comandam se concretizem com respeito às regras do jogo. Finalmente, a única luta de um juiz democrático deve ser a luta pelo direito e pela plena validade da Constituição. Muito obrigado.